A paz do Senhor para todos que nos assistem através desse canal, para todos que nos ouvem. Nós vamos dar sequência aqui no livro de Introdução ao Novo Testamento. Nós falamos um pouco na aula passada a respeito dos impérios que predominavam no momento da chegada, do nascimento de Jesus Cristo, na chegada do Mestre. Os impérios que predominavam era o Império de Roma. Roma tinha toda a província, dominava na Ásia, a parte da Macedônia, e Jesus ele entra nesse cenário, né, num momento complicado para Jerusalém, porque Jerusalém tinha sido sitiada, né, tomada, e Jerusalém estava submissa ao Império Romano, sob a liderança de Augusto César e também do governador Pôncio Pilatos. A história de Jesus, ela fica margeada em Cafarnaum, parte da Judéia, Galiléia, e o Novo Testamento vai apontar, vai nos falar aqui a respeito do chamado de alguns homens que Jesus escolheu, né, e que fizeram parte da história do Novo Testamento. E essa lição vai nos falar um pouco a respeito desses homens, que são os evangelhos, né, que são parte deles escreveram os evangelhos. Unidade 1, capítulo 3 e lição 1. O tema central desse livro é formação, estabelecimento e expansão do cristianismo. Cristo veio e marcou a história da humanidade. Jesus Cristo é o Novo Testamento. O Novo Testamento e a sociedade romana era uma sociedade que tinha crescido, né, na época, nesse momento da vinda de Cristo. E aí vamos ver aqui as datas prováveis desse acontecimento. Então, a data fixada para o início da história do cristianismo é 4 a.C. Há uma consideração aqui, porque Jesus nasceu no reinado de Herodes I, do ano 37 a.C. a 4 a.C. A Bíblia relata alguns pontos a respeito de Herodes, e isso dá uma margem para a história, ou para os historiadores, de que o cristianismo tenha dado início nessa era, devido a esse momento, o momento que marcou a história, né? Então, sociedade romana, aqui em Lucas, no capítulo 1, versículo 5, nos evidencia um pouco dessa história. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Nós sabemos que Deus ele traz uma promessa para Zacarias, né? Sua mulher Isabel era estéril e ela teria um filho, e o nome desse filho seria João Batista. Ele foi o precursor, ele que abriu o caminho para o evangelho, para a vinda do Mestre. Então, aqui evidencia um pouco o início da história do cristianismo. Nós sabemos que próximo desse tempo, desse período, o anjo também visita a Maria, né, que seria a mãe do Salvador. Então, João Batista e Jesus,
Cristo, Filho de Deus, eram, por aliança de sangue, primos. Então, aí vai um momento, esse momento que marca um pouco esse período da história, né? Aqui nós vemos o governo de Roma era liderado por Augusto César, ele era o imperador de Roma quando Jesus nasceu. Falar um pouco a respeito da religião, no 3.1, vai nos falar um pouco a respeito da religião. A religião romana, ela sofreu influência da filosofia grega. Nós vemos isso na história, que Júpiter, Minerva e Baco, ou seja, deuses romanos, eles eram equivalentes a Zeus, Atene e Dionísio. E isso é uma evidência da influência grega sobre Roma, sobre o Império Romano. A influência grega era tão extensa que parte do Novo Testamento o Novo Testamento ele teve que ser transcrito em grego para que os judeus entendessem, né? Isso é uma evidência da influência grega. E esse era um dos princípios de Alexandre o Grande, era influenciar filosoficamente mesmo. Adoração a Cibele. A Cibele é uma deusa romana e que era deusa da fertilidade. Aqui é o momento da religião romana. Tem um momento aqui no livro de Atos, no capítulo 14, versículo 12, que Paulo e Barnabé são confundidos com deuses. Um é confundido com Júpiter e outro é confundido com Mercúrio, né? Eles chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Esse momento aqui é o momento que Paulo e Barnabé anunciam o evangelho. Deus usa a vida desses homens para curar um paralítico. E toda essa movimentação levou a despertar a população nos deuses deles, né? Então, eles chamavam Barnabé de Júpiter, Paulo de Mercúrio. Isso muitas vezes acontece nos dias de hoje. Deus faz um milagre e muitas vezes, em muitas crenças, muitos acabam atribuindo o favor merecido de Deus a outros deuses, certo? E isso aconteceu nesse momento da história de Paulo, que está narrado no livro de Atos. Falando de religião ainda, do Egito foi importado o culto a Ísis e a Osíris. Nós vemos aqui a influência, mais uma vez, sobre Roma, ou sobre a religião romana, de outros deuses de outras nações, né? Que é o caso de Ísis e de Osíris, deuses do Egito. Também temos a influência da Pérsia nos cultos de Roma, ou seja, era importado cultos ao deus Sol, ou seja, Mitra. Então, Roma importou, né, além de ter seus deuses, ela importava deuses de outras nações, do Egito e da Pérsia, aqui nesse caso. E nós vemos também dos gregos, religião. O próprio imperador romano recebia o título de Pontífice Maximus. Isso equivalia a um sacerdote. E o imperador fez isso no sentido de soberba, de domínio. Então,
os seus subalternos tinham que se prostrar diante dele como um deus. Então, o imperador ele vivia uma vida, um império de soberba, considerando um deus diante da sua província. Fechamos essa parte aqui. A nossa referência é IBAD, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, Pindamonhangaba, São Paulo. Nosso canal é o Núcleo IBAD Glória, no YouTube. Inscreva-se, dê o seu like, participa conosco, ok? Vai ser uma alegria nós compartilharmos, faça o seu comentário. E nós estamos aqui para aprendermos juntos a palavra de Deus, ok? Até a próxima aula, no nome de Jesus.